Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melane Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Com o coração aquecido pela presença do Espírito Santo, estamos aqui mais uma vez para realizar essa programação. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero falar dentro do seguinte tema: as lições de Ezequias. Deus tem uma palavra para o seu coração e, portanto, eu gostaria da sua preciosa atenção e você será abençoado pela poderosa palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura de um texto. Eu quero ler 2 Crônicas, o capítulo é o de número 29, os dois primeiros versículos, 1 e 2. Diz o texto: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Abia, filha de Zacarias. Veja o versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto tinha Davi feito, seu pai. Baseado nesse texto, eu quero falar dentro do seguinte tema: as lições de Ezequias. As lições de Ezequias. Veja o exemplo de um homem que tinha tudo para dar errado. Ezequias. Por que dar errado? Porque, na verdade, Ezequias foi filho de um homem chamado Acás. E Acás foi um dos piores reis da história de Judá. Quando o reino de Israel se dividiu, duas tribos ficaram ao sul, tendo por capital Jerusalém, e 10 tribos ao norte, tendo por capital Samaria. Ezequias foi rei de Judá, no reino dividido. Mas o que mais me chama a atenção é que ele assume o governo no meio de um caos espiritual tremendo. O povo desviado, todo mundo entregue à idolatria, porque Acás, uma das pequenas coisas, das poucas e das muitas ao mesmo tempo que ele fez, foi em Damasco pegar um modelo de altar, pedir para o seu arquiteto fazer uma cópia idêntica, veio para Jerusalém, pegou o altar do Senhor, jogou para um canto e começou a sacrificar no altar de um deus pagão. No templo, Acás fez isso. Então esse é o pai de Ezequias, um homem que não tinha compromisso com Deus. E foi nesse ambiente que Ezequias foi criado. Mas aí, quando esse moço tinha 25 anos, rapaz, era um jovem, com 25 anos ele assume. O reino era monárquico, a monarquia passava de pai para filho, e ele assume. E aí sabe o que ele coloca no coração? Eu não vou seguir as pisadas do meu pai. Eu não farei o que o meu pai fez. Eu vou ter um outro paradigma, um outro exemplo. Eu vou colocar na minha vida um outro paradigma. E quem é que ele vai copiar? Davi. O versículo de número 2 diz: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Aí você pergunta, mas ele era filho de Davi. Não, ele não era filho de Davi. Ele era filho de Acás. Mas a referência espiritual de Ezequias foi Davi. Por isso que a Bíblia está usando aqui a expressão que ele era filho de Davi. Mas o que me chama a atenção, e é aqui que eu quero me deter, é que esse homem vai liderar um avivamento espiritual no seu tempo.
Esse homem, como rei, vai liderar uma transformação, uma revolução na vida do povo que ele estava liderando. E eu anotei aqui o seguinte: não fora o avivamento espiritual que Ezequias experimentara, Judá teria sido levado para o cativeiro juntamente com Israel. Porque quem conhece a história hebreia sabe que Israel, as 10 tribos, foi levada quase 100 anos antes para a Síria. Mas aqui tinha um homem reinando em Judá que temia a Deus. E aqui vai a primeira lição: quando você teme a Deus, a sua vida é diferente. E o mais interessante é que quando você tem uma posição de destaque, no caso aqui, quando o rei era temente a Deus, o povo era abençoado. Quando o rei não era temente a Deus, o povo sofria junto. Então é muito bom ser liderado por pessoas que temem a Deus. É bom você estar sob a tutela de pessoas que respeitam a santidade de Deus, que guardam a Deus, que buscam a Deus e que temem a Deus. E Ezequias colocou no coração fazer isso. E aí ele vai fazer algumas coisas que nós precisamos estudar. O avivamento espiritual em Judá foi liderado pelo próprio rei. Ele vai liderar esse avivamento, juntamente com os profetas, naturalmente, com os levitas, com as pessoas que eram sacerdotes, com os responsáveis pelo templo. Quando a obra de Deus, irmãos, é levada a efeito por líderes piedosos, o povo segue o seu exemplo. E ambos acabam sendo abençoados. Então, eu anotei aqui algumas coisas que eu penso merecer a nossa atenção. Primeira coisa que eu quero destacar: nessa época a liderança estava desacreditada. As pessoas não acreditavam nos líderes. E é muito triste quando a liderança entra em descrédito. Veja o versículo, eu quero ler, versículo 4 a seguir, diz assim, ó: trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. Verso de número 5. E disse-lhes, o rei dizendo: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhes voltaram as costas. Então ele chama o sacerdócio e os levitas para fazer renovar um pacto e recomeçar do zero. Eu preciso fazer um intervalo comercial. Na sequência, nós retomamos essa mensagem que tem como tema as lições de Ezequias. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando dentro do tema as lições de Ezequias. Eu estou lendo segundo Crônicas 29, a mensagem está no capítulo 29. E eu encerrei o primeiro bloco dizendo que a liderança estava desacreditada. E aí, o que o líder maior, o rei Ezequias, faz? Ele chama a liderança e mostra para eles que Deus não pode abençoar a nação de Judá se eles não buscassem a santificação.
Então ele diz, nós precisamos nos santificar. E aí vem a segunda grande ação que, sinceramente, nós precisamos colocar em prática também nos dias em que nós estamos vivendo. O versículo 10 diz o seguinte, do capítulo 29. Agora me tem vindo ao coração, o rei falando, que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor na sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para os serdes seus ministros e para queimardes incenso. Coisa linda. O rei chamando sacerdotes, chamando levitas, para que eles possam buscar ao Senhor, para que eles possam consagrar suas vidas e para que eles possam fazendo aliança com Deus, eles iam reencontrar o caminho da vitória. Porque eu gosto muito das histórias dos reis da monarquia hebreia, justamente porque nós aprendemos de tudo um pouco, com os bons, com os médios, com os maus reis dessa dinastia. Esse povo, não é, que é o pano de fundo da história de Deus, da Bíblia. Então não tem como você ensinar a Bíblia sem passar pela nação de Israel. Porque foi o povo que Deus escolheu para que nós nos manifestasse o Evangelho. Mas aqui, ele lidera essa aliança, ele chama o povo para fazer uma renovação de pacto. Então, dentro das lições, a primeira, ele vai trabalhar junto à liderança que está desacreditada. Ele vai tentar valorizá-la e mostrá-la que precisava voltar para o caminho da santificação, da santidade. O que é santidade? É você ser exclusivo de Deus. É você andar única e exclusivamente para Deus. Você não vive no mundo e na igreja. Você vive para Deus. A sua entrega é total, não é parcial. E aqui ele mostra que é preciso santificar. Depois ele propõe o renovo da aliança. E aí, o versículo 15, você já vai ver os levitas trabalhando. Olha o que está escrito no verso 15. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se, e vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Aleluias! Foram purificar a casa do Senhor, tirou tudo que não prestava, todas as tranqueiras que acaso seu pai tinha colocado. A primeira coisa que ele fez foi enxotar, tirar de dentro do templo aquele altar pagão dos deuses das nações vizinhas, que ele buscou o modelo lá em Damasco, e ele voltou o altar do Senhor para o seu lugar devido. Coisa boa é quando o homem sente desejo de reparar o seu altar. Quem sabe eu estou falando para uma pessoa que precisa de reparar o seu altar, que precisa renovar o seu pacto, a sua aliança com Deus. Deus há muito tempo está te procurando, querido. Você é especial para Deus, Deus te ama, mas Ele precisa que você voluntariamente volte-se para Ele, porque é a partir daí que Ele vai te abençoar. Então essa é a terceira grande lição que eu aprendo com Ezequias. Ele motiva a liderança para eles voltarem ao trabalho. Eles voltam. E aí depois de limpar o templo, de renovar o pacto, aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai restabelecer o culto a Deus que já não tinha mais. O verdadeiro culto que não tinha mais. Aonde eu vejo isso? Se você ler comigo, o versículo 31 do capítulo 29, mais na frente, diz assim, ó, e respondeu Ezequias, disse, agora vos consagraste ao Senhor. Preste atenção. Agora vos consagraste ao Senhor. Chegai-vos, trazei sacrifícios e as ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação, e aqui já está falando do povo, e a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todo o que tinha essa vontade do coração trouxe holocausto. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, com 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Eu preciso lembrar que o culto, o modelo de culto daquela época era diferente do nosso.
Quando eu estava em pecado, se eu quisesse perdão, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que pegar um animal e ir sacrificar no templo. Porque lá tinha um grande altar para se fazer sacrifício. O sangue derramado daquele animal não resolvia o problema, mas ele cobria o pecado. Ia chegar o dia que um sacrifício haveria de uma vez por toda resolver o problema do pecado. E você sabe de qual sacrifício eu estou falando. Do sacrifício eterno, único, exclusivo de Jesus. Tudo isso aqui apontava para Jesus, para o perfeito sacrifício que lá na frente haveria de acontecer, como de fato aconteceu. Então nós precisamos saber, irmãos, que quando a gente põe no coração servir a Deus, a gente paga o preço. A gente luta, a gente se empenha, a gente se esmera, porque é preciso lembrar que o princípio do Evangelho passa por renúncia. Não adianta você achar que você vai conseguir servir a Deus se você não estiver disposto a renunciar a você mesmo. Renuncie a você mesmo e você vai conseguir servir a Jesus. Porque é aqui que está a essência do Evangelho. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Foi quem Jesus nos ensinou. Tenho que fazer mais um intervalo comercial e no último bloco eu vou estar encerrando essa mensagem, cujo tema é as lições de Ezequias. 1 minuto e já volto com essa programação. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé e eu quero, nesse último bloco, resumir o grande exemplo, a grande biografia desse homem, desse rei chamado Ezequias. Eu encerrei o segundo bloco dizendo que ele restabeleceu o culto e que o povo atendeu o seu chamado e voltou a cultuar o Senhor. A partir daí, ele vai fazer uma outra coisa muito importante que o capítulo 30 narra. O versículo 1 do capítulo 30 diz: depois disso, depois de renovar o culto, depois de voltarem a cultuar coisa que já não faziam, veja o que vai acontecer. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por toda a terra de Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim, a Manassés, das outras tribos, não é? Que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. O que eu aprendo aqui? Ezequias vai restabelecer algo que há muito tempo eles não faziam, que era celebrar Páscoa. Eles tinham deixado Acaz, como o péssimo rei que foi, nem Páscoa mais eles celebravam. O que é a Páscoa? Era a comemoração da saída deles do Egito. Para nós hoje, contextualizando, a Páscoa simboliza a ceia. Se é a mesma coisa de uma pessoa que participa da ceia por muito tempo, aí de repente para, desvia, deixa de participar da ceia. E o líder aqui, chamado Ezequias, está chamando o povo novamente para a comunhão, para que eles possam participar. Naquela época da Páscoa, e hoje seria a ceia. E o povo atende o chamado dele. Se você ler, o versículo 2 diz assim, porque o rei tivera conselho com os seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no segundo mês. E se você ler todo o texto, você verá que o povo atende.
o chamado. E o mais lindo, que eu gosto, o avivamento começa a lastrar, as pessoas começam a ser renovadas, Deus começa a devolver às pessoas as grandes bênçãos que eles tinham perdido. O temor volta para o coração das pessoas. Quer ver o avivamento alcançando todas as cidades de Judá? O capítulo 31. Capítulo 31, verso 1 diz assim, ó: e acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam, saíram às cidades de Judá, quebrando as estátuas, cortando os bosques, derribando os altos e os altares por todo Judá e Benjamim, como também como Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para a cidade deles. Houve mudança. Eu não li, mas seria interessante ler o versículo 17 do capítulo 30, diz assim, ó: porque havia muitos na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas estavam carregados de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para os santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo muito grande, de Efraim, de Manassés, de Isacar, de Zebulon, não tinham purificado, e contudo comeram Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor que é bom, faça a reconciliação com aquele que tem se preparado o coração para buscar ao Senhor Deus, e o Deus dos seus pais, ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário. E sabe o que aconteceu? O versículo de número 30 diz, o versículo de número 20, melhor me expressando: e ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. É linda a história desse homem. Deus, por amor e respeito a Ezequias, perdoou um erro do povo, que eles foram participar da Páscoa sem estar preparado. E quando Ezequias viu ele participando, ele ora ao Senhor, faz sacrifício pelo povo, e Deus ouve a Ezequias. E eles vão ver o avivamento. Irmãos, e quando você está avivado pelo Senhor, o inimigo não tem poder. Se você continuar lendo a história, você vai ver um pouco mais na frente, Senaqueribe invadindo Judá, fazendo graça, já tinha dominado Israel, e achou que ia passar como rolo compressor por cima de Judá. Só que ali tinha um homem de Deus. E ele pega a carta afrontadora de Senaqueribe, rei da Síria, e vai para o altar, vai para o templo, e entrega para o Senhor, e mostra a carta, e fala: Senhor, você é servido de nos atender. Sabe o que Deus faz? Chama o profeta Isaías, e fala para Ezequias: diga para o meu rei, para o meu servo, que Senaqueribe não vai entrar aqui. Eu estou com vontade de pescar. Deus dizendo. E eu já peguei o meu anzol, e eu vou pescar ele pelo beiço. E pelo caminho que ele veio, eu vou fazer ele voltar. Porque aqui ele não vai jogar nenhuma flecha. Sabe por que tudo disso? Porque ali tinha um homem que temia a Deus. Como é lindo, como é bom ter uma liderança que teme a Deus. O país, Brasil, precisa cada dia mais disso. Que Deus ajude o nosso presidente, que ele consiga, com temor no coração, fazer mudanças que muitas vezes as pessoas não querem, mas que são necessárias. A Bíblia diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu não acredito que essa nação possa melhorar se ela continuar propagando o pecado, entronizando, institucionalizando o pecado. Deus continua sendo Deus, e nós servos, e cabe a nós, acima de tudo, nos submeter ao Senhor. Então eu quero concluir essa mensagem. Você sabe que o rei não pôde fazer nada contra Israel, contra Judá, porque Deus estava lá. Teve que voltar, envergonhado, porque perdeu numa só noite 185 mil soldados assírios, com a ação de um anjo, não foi dois, foi um anjo. Um anjo só veio e destruiu 185 mil soldados assírios por causa da oração de um homem chamado Ezequias. Aprendamos com esse homem. Vamos viver o Evangelho, vamos servir a Jesus, vamos deixar Deus guiar nossa vida, e nós haveremos de alcançar grandes vitórias. Vamos orar. Pai querido, eu acabei de
compartilharam a palavra, que mostra que quando nós temos um homem nos liderando, que teme ao Senhor, as bênçãos do Senhor nos alcançam. E eu quero pedir ao Senhor, continue nos ajudando. Ajude o Brasil, ajude o nosso estado, nossa cidade, ajude a igreja, Senhor. Nos ajude. Que o poder que emana do Senhor possa nos alcançar para que nós sejamos bênção para a vida de cada um daqueles que estão conosco, para os nossos liderados. Que o poder que emana do Senhor possa levar-nos a vitórias e vitórias expressivas. Sê com cada um dos nossos irmãos. Ajuda-os, Senhor, aquele que está passando por dificuldade, aquele que está sofrendo na família, que o Espírito do Senhor possa traduzir em vitória essa oração e que o teu nome seja glorificado através desta oração. Eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. O tempo passou rápido, estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. A minha expectativa é que Deus abençoe sua vida. Estou aqui por causa disso. Se você for abençoado através da palavra, eu estou alcançando o meu objetivo. Quero me despedir de você, desejando uma semana de bênção, que a mão do Senhor possa estar sobre a sua vida. Lembre sempre daquele slogan que eu uso. É o Senhor que enriquece, através da sua bênção. A bênção do Senhor é que nos enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.